Olá, amigos da Casa do Coração. Muito bom estar aqui novamente. E melhor ainda, um dia muito próximo de uma data especial para a doutrina espírita, dia 18 de abril de 1857. Portanto, há 165 anos, Allan Kardec lançava o Livro dos Espíritos, o marco, a pedra fundamental da doutrina espírita, da obra de Kardec. Fico me lembrando aqui, como deve ter sido. Kardec toma conhecimento das experiências com as chamadas mesas girantes, fica curioso, começa a participar desses encontros, dessas experiências, e ele, como um intelectual, um filósofo, um homem da ciência, se interessa e, mais do que isso, percebe que existe um princípio de inteligência, manifestado através daquelas experiências. Então ele resolve se aprofundar nessa observação, nessa pesquisa, nesse estudo, e com a ajuda de vários médiuns, através dos quais ele fez perguntas aos espíritos, com o retorno dos espíritos, ele compreende, organiza e sistematiza as bases do que hoje é o espiritismo. Então, uma data especial, significativa, que não pode passar sem o nosso registro. E numa pequena homenagem a Kardec, ao Livro dos Espíritos, eu vou, nesta palestra, falar um pouco sobre a leitura espírita. Kardec deu um caráter científico à doutrina espírita, a observação, entendimento e conclusão. E acho que isso influenciou fortemente para que a doutrina espírita fosse caracterizada por uma produção literária muito grande. Então, até porque, como toda boa ciência, ela é dinâmica, ela vai se modificando, as interpretações vão se transformando, e o constante pensar também está nas bases da doutrina espírita. Isso que eu acho que faz com que o espiritismo tenha essa característica forte, uma extensa, vasta, rica produção literária. Então, e também acho o seguinte, pelo menos foi comigo, e acho que deve acontecer com muitas pessoas, principalmente para quem não nasce numa casa já espírita, quando nos defrontamos com o espiritismo, é uma grande novidade, é impactante. No meu caso, eu chamo de revolucionário. Para mim, quando tomei conhecimento da doutrina espírita, fui fortemente e positivamente impactado, mas causa uma estranheza. Estranheza, no meu caso, é também um eufemismo para medo. Confesso aqui humildemente que no início essa novidade que mexeu comigo, com as minhas crenças, com o meu entendimento do mundo, me deixou inseguro. E, como também costumo brincar, a ignorância é a mãe do medo, Vamos, então, eliminar a ignorância, eliminar o medo através de estudo, do conhecimento. Mas aí também no início fiquei com um pouco de dificuldade, dada o meu contexto na época
o primeiro livro que eu me organizei, agora eu vou começar a estudar a doutrina. Me sugeriram, e foi muito bem sugerido, o Nosso Lar de André Luiz. Eu tive uma grande dificuldade no início. Tive que abandonar o livro. Não está dando. Né? Procurei a pessoa que me orientava na época, que me ajudava na época, me compreendeu e me receitou, né? Me sugeriu um autor que me foi extremamente útil, que eu guardo com muito carinho, e por isso que eu sugiro, faço também a vocês essa mesma sugestão, porque foi o que me acalmou, que me deu conhecimento, que me fez superar o medo, as estranhezas. Richard Simonetti. Simonetti tem uma vasta coleção de livros, a maioria deles estruturados na base de perguntas e respostas, e trata de todos os conceitos, todas as questões espíritas, mas de uma forma simples, didática, sem fugir de nenhuma grande questão, porque você veja, tem livro dele chamado Quem Tem Medo da Morte. Outro é Quem Tem Medo dos Espíritos. Então, tá tudo ali, só que de uma forma mais simples, né? Que me ajudou, acredito que possa ajudar outras pessoas também, e tem também esse aspecto que eu guardo com muito carinho, porque foi ele que me deu a mim as bases do Espiritismo e que me fez, que me permitiu prosseguir no meu estudo, no meu interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita. A gente também não pode deixar de falar, obviamente, da obra de Kardec. Né? Eu diria que a obra de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um outro também, o que é Espiritismo, que eu colocaria nesse grupo, não é uma leitura difícil exatamente. Né? Eu acho que ela é de razoável compreensão mesmo para quem está começando. Então eu acho, sugiro também que mesmo no início a gente possa já começar a ler a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma leitura, não é para ser, né, lida como a gente lê romance, mas é uma leitura que a gente pode ler um pouquinho de cada vez. É uma leitura que faz pensar, por isso que eu digo, um pouquinho de cada vez, pensa um pouco, absorve aquilo. Recomendo também que uma ou outra questão que a gente possa passar e que não tenhamos uma melhor compreensão, não paralisemos ali, siga adiante. Numa outra oportunidade, numa releitura mais para frente, aquilo pode ser melhor compreendido. Isso também sugere que a leitura da obra de Kardec seja feita em grupo, né? Em grupos de estudo, porque aí o que é mais difícil para um, para outro nem tanto, e o debate, a conversa, ajuda a gente a avançar. O Evangelho segundo o Espiritismo é também uma obra especialmente recomendada para o nosso Evangelho no Lar. Que é uma outra prática também que recomendo e que é uma forma também da gente começar a leitura espírita, a leitura da obra de Kardec. Para quem quer continuar, né, tem também, já falamos aqui um pouco do Simonetti, é uma teoria, Richard Simonetti é a parte teórica de uma maneira bem simples. A obra de Kardec é a essência, né, o suprassumo conceitual do Espiritismo. Vou sugerir então um pouco de romance, muito presente na vasta coleção de literatura espírita.
E aí não pode deixar de ser citado o André Luiz com seus romances, que aí tem um aspecto que ele consegue, né, contando histórias do dia a dia de pessoas encarnadas como nós, ele vai passando os conceitos da doutrina. O porquê de determinados encontros, a necessidade dos nossos resgates, reparações, né, traumas que nosso espírito carrega, traumas, lembranças, né, situações que nosso espírito carrega e que acabam se manifestando nas nossas vidas atuais, a necessidade de melhoramento, aperfeiçoamento moral, enfim, está tudo ali na obra de André Luiz, nessa forma de romance, que é uma forma agradável. Falando em romance, eu não poderia deixar de citar também Há 2000 Anos, que é no melhor sentido dessa palavra, é um novelão, é um livro um pouco maior, mais grosso, né? Conta uma das encarnações de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, e é um romance mais robusto, assim, é muito legal. Eu acho que quem já leu pode comprovar isso. Quem está interessado num bom romance que junte o útil ao agradável, tem também essa minha recomendação. Um outro tipo de leitura muito interessante, muito característica do Espiritismo, com a forte presença de Chico Xavier, né? A gente não pode falar de leitura espírita sem citar o Chico Xavier de uma maneira muito expressa, né? Que só vem a reforçar, né, esse caráter científico, expresso fortemente de uma maneira literária do Espiritismo. Chico Xavier é outro ícone que só vem a comprovar isso, né, de uma extensa, enorme obra, né, com rico conteúdo, né, até quando a gente está começando a ler, assim, quando você vê Psicografia de Chico Xavier, pode ler, é outra recomendação genérica, né? Então a gente não pode deixar de citar isso, mas eu me lembrei disso porque uma outra coleção muito interessante, que é psicografada por Chico Xavier, pelo Emmanuel, é o Fonte Viva, que é o livro de mensagens, né? Pequenos textos, muitas das vezes com questões relacionadas à nossa vida cotidiana, embasados pela teoria, pela filosofia, pela doutrina espírita. Chama-se coleção Fonte Viva. É uma boa maneira de iniciarmos o nosso dia, né? Uma leitura muito rápida, mas é muito inspiradora, muito rica, e que pode inspirar a nossa oração matinal. Então fica aqui também essa sugestão. São sugestões que fiz, todas essas que eu falei, vamos, né, começando pela obra de Allan Kardec, passando tanto por Richard Simonetti, uma coisa mais simples, como também por André Luiz, um degrauzinho acima, talvez, os romances espíritas, o livro de mensagem, esse tipo de livro de mensagem, né, que é a coleção Fonte Viva, são 4 livros bem grossinhos, então é uma coisa que dura a beça, dá para ler um por dia, uma mensagem por dia, e durante muito, muito, muito tempo. E aí, a partir daí, eu sugiro que cada um siga o seu caminho, as suas preferências, né? Aquele tema ou aquele autor que lhe diga mais ao próprio gosto,
as próprias interesses, que diga mais também ao contexto que está vivendo. Geralmente nos próprios livros espíritas tem anúncios de outros livros, e aí pelo tema, pelo autor, né, a gente vai seguindo o caminho pessoal, né, de nosso gosto, de nossos interesses, de nossas inquietações. Enfim, fica aí então essa pequena sugestão para um início de leituras sobre a doutrina espírita, inspirado, né, muito inspirado, muito recomendado a partir da obra de Kardec, e com esse registro, né, dessa data que para os espíritas é tão importante, 165 anos do que podemos dizer ser o início da doutrina espírita. Fica o nosso agradecimento aqui a Allan Kardec, e o meu agradecimento a vocês pela atenção, esperando um próximo encontro numa próxima oportunidade. Muito obrigado, até lá.